Esse assunto eu acho que tem uma certa relevância, né? Liberdade de expressão. Eu quero fazer uma pergunta para vocês aqui. Quem aqui se sente plenamente livre para falar publicamente o que pensa e o que quer? Levante a mão. Plenamente livre? Eu sou o único, nenhum de vocês pode. Não, você se sente plenamente livre? Mas você se sente preparada para ir para cadeia? Ok. Eis a questão. Eu sou o único que posso falar livremente. Ok, pode Sentir-se baixar. preparado para ser livre, todo mundo se sente. Eu quero saber quem se sente preparado para ir para cadeia em nome da liberdade. Pera lá, Adriles. Não, veja, nós estamos aqui em centenas de pessoas. Eu acho que talvez uma dezena ergueu a mão dizendo que se sente plenamente livre para falar o que pensa. Veja, a liberdade de expressão, nós temos ela garantida na nossa Constituição, certo? Certo. Então por que a maioria das pessoas que está aqui não se sente livre? Você não basta ter o direito, não basta estar na Constituição. Se você não tiver a sensação, a liberdade de expressão não é exercida, logo ela não existe. Então o ambiente que nós estamos é esse, de sensação de que ela não existe. E o Sérgio Santana nos incumbiu de dar o painel, talvez o mais difícil daqui, que é falar sobre o que não pode ser dito. Não pode existir. Então, aqui nós dividimos esse painel entre os sem passaporte e os com passaporte, por enquanto, né? O Constantino vai acabar não conseguindo entrar ao vivo, gravou um vídeo, mas o Paulo Figueiredo, representando a ala do sem passaporte, está aqui online, e eu quero ouvir o Paulo primeiro sobre isso. Paulo, faz para mim aí um paralelo da liberdade de expressão nos Estados Unidos e a do Brasil da democracia. Boa tarde, pessoal. Um prazer estar aqui com vocês. Primeiro com grandes amigos, segundo com o público do CIPEC Brasil. Parabéns à organização, parabéns a todos aí por mais uma edição. Eu fico muito feliz porque o CIPEC é um evento que eu comecei a acompanhar aqui nos Estados Unidos. Me lembro de ter sido o primeiro brasileiro, o primeiro jornalista brasileiro a fazer uma cobertura do CIPEC em 2017, se eu não me engano, e depois disso nós já tivemos tantas edições no Brasil, e é muito importante que isso aconteça. E é até muito icônico que eu esteja aqui nesse CIPEC, porque o primeiro CIPEC que eu fui foi de 2017, mas eu me lembro muito, um CIPEC que me marcou muito, foi o CIPEC de 2021 nos Estados Unidos, que foi o CIPEC seguinte à derrota, vamos chamar assim, do Donald Trump nos Estados Unidos. E eu senti um clima muito... Obviamente estava todo mundo muito triste que o Trump tinha perdido, mas existia um clima de como que nós vamos ajudar a reconstruir o nosso país e como que nós vamos impedir que o Joe Biden e que a esquerda destruam a América. Eu espero que no Brasil o sentimento aí no CIPEC, eu queria muito estar com vocês pessoalmente para saber se o sentimento também é esse. Claro, tristeza de que a esquerda e que o PT estão no poder, mas ânimo de nós estamos aqui juntos para impedir que eles destruam o Brasil e procurarmos uma nova forma para construir o Brasil da forma que a gente quer. Infelizmente eu não estou aí com vocês, como vocês podem ver, não estou presencialmente, não estou podendo sentir esse espírito. Mas quando o Paulo Eduardo Martins fez uma pergunta, que é uma pergunta muito objetiva, muito clara, muito importante, que é se você se sente livre para falar o que você pensa, eu acho que a única pessoa que deveria ter levantado a mão, como fiz, fui eu mesmo. Porque nenhum de vocês é livre para dizer o que vocês pensam. Nenhum de vocês é livre para dizer o que vocês pensam. Eu converso todos os dias com jornalistas, com deputados, com senadores, com militares, com empresários, e todos no Brasil hoje têm medo de dizer o que pensam. E não é nenhuma surpresa, porque se você for reparar, o nosso ministro da Justiça, ou seja, aquele que deveria comandar a pasta da Justiça, né? Justiça com J maiúsculo, ele diz abertamente que a liberdade de expressão é uma falcatrua. Disse isso aos executivos do Twitter. Falou que bandido não tem direito à liberdade de expressão. Então, a liberdade de expressão para ele, para o Flávio Dino, absoluta, é uma falcatrua. E eu quero dizer a vocês que o Flávio Dino é uma falcatrua. O governo do PT é uma falcatrua. Porque os Estados Unidos vivem sob liberdade de expressão absoluta. E eu vou dar alguns exemplos aqui. Eu posso dizer abertamente aqui que as eleições de 2020 foram fraudadas. Eu posso dizer, eu posso botar uma camiseta dizendo Biden roubou as eleições. Eu posso falar isso nos jornais,
eu posso escrever artigos a esse respeito, eu posso citar nominalmente as pessoas que participaram do processo e os erros que elas cometeram, ou dolosamente ou não. E no Brasil, vocês podem fazer isso? Algum dos nossos jornalistas, eu pergunto para algum dos nossos colegas, independente do que você pense, você se sente confortável para ir à televisão e falar: as eleições de 2022 no Brasil foram roubadas? Eu passo essa pergunta para vocês aí do painel. A gente não pode falar, Paulo. Então vocês Todo mundo não falar se aqui, vai o sentem Congresso livres. inteiro pra cadeia. Pois é. Então tá respondida a pergunta. O paralelo que eu faço é o seguinte: eu já estou há muito tempo, brinco igual o cara do Pica-Pau, há muitos anos nessa indústria vital. Paulo Eduardo Martins também, Adriles também, o Marco Antônio mais recente, mas nós falamos muito mal do PT à vontade durante todo o primeiro ciclo do PT. Falamos à vontade. Era sinal de que nós tínhamos esse componente de democracia no Brasil. Nós falamos da Dilma, falamos que o Lula era ladrão, de pedalada, nós o tempo inteiro podíamos falar do que quiséssemos. Mas os jornalistas da esquerda, quando o Bolsonaro foi presidente, eles ainda foram além. Eles cometeram diariamente calúnia, injúria, difamação, crimes, mas podiam fazer com liberdade dentro dos jornais, dentro dos veículos de imprensa, e nunca ninguém teve medo. E hoje, todos nós temos medo, ou todos vocês, porque eu já estou no movimento do MSP, o movimento dos sem passaporte, mas todos vocês têm medo de uma figura especificamente no Brasil. E é por isso que esta figura, a remoção dessa figura, é condição necessária para o restabelecimento da democracia no Brasil. Que haja consequências para esta pessoa, foi uma pessoa que usurpou a liberdade de expressão no Brasil, essa é condição necessária, talvez não seja condição suficiente, talvez não baste isso, mas é sem dúvida nenhuma condição necessária para que a gente restabeleça a democracia no Brasil. Isso é uma forma bonita de dizer fora Xandão. Paulo, deixa eu distribuir o jogo aqui agora para o pessoal do passaporte. Já que você está citando Lex Luthor, eu passo a palavra para Superman. Boa tarde, pessoal. Uma honra estar aqui com vocês nesse painel maravilhoso. Paulo, Adriles, Paulo Figueiredo, Paulo Eduardo Martins. O Paulo trouxe uma questão e é interessante porque eu acho que tem como a gente se ajudar aqui. Existe um problema que é a radiação emitida por nós. Existe um processo no imaginário coletivo de que quem defende a liberdade, quem se coloca contra os supremacistas do Supremo Tribunal Federal, quem se coloca contra, e aqui eu vou adjetivar mesmo, tá? Estou falando da instituição, claramente, os golpistas. Se existe um golpe no Brasil hoje em curso, se existe crime em estado de flagrância hoje no Brasil, é o crime cometido pelo Supremo, pelos ministros do Supremo Federal, Tribunal Federal, que solapam, atacam, fulminam a liberdade de expressão de cidadão, jornalista, político, e nós temos o dever de lembrar o nome deles, né? Paulo Figueiredo, Constantino, Alan dos Santos, Daniel Silveira, Oswaldo Eustáquio, cidadãos que foram presos, né, por cometerem crime de multidão. Vocês têm noção de algo mais soviético do que isso hoje? Isso daí é inacreditável, é inacreditável. Porém, nós que comunicamos isso, eu, o Adriles, o Paulo Figueiredo, o Paulo Eduardo Martins, tem um problema. Perdão, minha voz tá horrível. Tem um problema, que é a gente. O Adriles vai se matar assim, gente. A minha, pelo menos, está mais viril e forte.
A minha também viril e forte. A gente precisa... Agora acabou de ver. A gente precisa da ajuda de vocês para não normalizar os ataques e essa radiação que muitos querem que o povo acredite que a gente emite. Então é o seguinte, eu tenho medo de me inscrever no canal do Paulo Figueiredo, porque eu posso ser considerado um antidemocrático, eu posso ser considerado um apoiador de alguém que pode ser perseguido pelo Supremo Tribunal Federal. O convite aqui é para a gente furar esse medo. Nós, numericamente, somos muito mais expressivos do que qualquer grupo de esquerdista. Eles são mais organizados. Por isso que a gente tem que se organizar tanto quanto eles. Porque o dia que a gente fizer isso, a autocensura e a cultura do medo desaparecem. Está começando um processo hoje no Brasil de recrudescimento dessa autocensura que vem acompanhando aí ao longo desses anos essa jurisprudência totalitária do Supremo Tribunal Federal. A gente tem que impedir isso. Aqui é um exercício exatamente nesse sentido. Não normalizar quando um amiguinho seu fala, o Adrilles foi cancelado, Paulo Figueiredo foi cancelado, mas eles batiam muito duro também, né? Foram irresponsáveis. Aí, bicho, coloca a gente numa situação que é a mais precária, é a pior situação que existe. A gente vai fazer uma defesa o quê? Morna da liberdade de expressão? Eu vou virar e falar, o Xandão, eu tenho críticas ao Xandão. Não. Xandão tem que responder pelos crimes que ele cometeu. E a gente defende para ele, o que ele não dá para os seus perseguidos, que é o Estado de Direito, que é a lei, é o respeito à lei. E é isso que a gente quer. A gente quer restabelecer o ambiente livre para poder debater, e é só com a força de vocês e com a força numérica de vocês, juntos, nas ruas, né? Quando vai ser isso? Não sei. Mas a grande força motriz para constranger as autoridades do Centrão, os senadores do Centrão, os senadores que estão aí em cima do muro, né? É o povo na rua. A gente tem que voltar para a rua. Então, é essa a provocação que eu deixo para o Adrilles aí, para a gente continuar. Valeu, Marco. Esse tema aí de voltar para a rua, que é o que é voltar para a rua, né? As pessoas se manifestando a sua vontade e, para quem tem os meios de ação, atender essa vontade. Ou é isso, ou é o próprio povo fazendo uma revolução, tipo o final da novela Que Rei Sou Eu, que o Adrilles assistia bastante. Eu lembro, acho que não é isso que se passa aqui. Vocês são velhos? Caramba, hein? Eu lembro. Sim, nós somos, Paulo. Todos nós, inclusive, tá? Até tu. E, Adrilles, você vê que é uma espécie de ressaca social aí sobre resultado de eleição, manifestação, 8 de janeiro e tal. Esse é o caminho, como é que você enxerga isso? O caminho é única e exclusivamente povo na rua. Não precisa ser mais selvagem que o Marco, a gente já entendeu que o selvagem é você. Se não há democracia representativa, ou seja, se não há deputados, senadores que reajam à altura contra um movimento judicial autoritário, autocrata, opressivo, partindo da Suprema Corte do país, você não tem representação. Se você tem um Supremo Tribunal Federal pulando absolutamente as suas prerrogativas oficiais e mandando no país, impondo pautas progressistas, liberando drogas, liberando aborto, sem a devida anuência do Congresso, aliás, legislando ao invés do Congresso, você tem uma ditadura formal. Se você tem presos políticos, presos sem individuação de conduta, colocados em calabouços como manada, se você tem censura prévia, redes sociais bloqueadas, se você tem cassação de passaporte, pior, cassação de dinheiro, contas bancárias bloqueadas, sem devido processo legal, baseado em inquéritos imorais, com tipificações criminais que não existem. Discurso de ódio não existe. Você ficar indignado com Alexandre de Moraes é um discurso crítico, legítimo pela democracia, como dizia o próprio Alexandre de Moraes. Se você não quer entrar na vida pública, não queira, se você não quer ser criticado, não entre na vida pública. É o que ele está sendo.
E, eventualmente, se você tem tudo isso, você tem um arcabouço, preso político, censura, sem individuação de conduta, sem devido processo legal, sem crime estabelecido pela lei, pelo Código Penal, fake news, golpe antidemocrático. Você criticar o STF é golpe antidemocrático, ou seja, você tem o arcabouço de uma ditadura. E, para isso, contra uma ditadura, você tem que ter um povo real na rua. Só que se instaurou no Brasil uma espécie de ditadura do medo. É uma falsa democracia, uma ditadura em nome de uma falsa defesa de uma democracia que paralisa as pessoas. A gente está só entre viúvas da Jovem Pan aqui. Eu vou contar uma coisa que eu assisti na televisão. O Emílio Surita é o maior, as 4 viúvas da Jovem Pan. Você é quase. O Emílio Surita, grande amigo meu, maior comunicador vivo, estava falando uma coisa ontem que me assustou. Ontem não, esses dias que me assustou. Não adianta criticar um Estado autoritário como que a gente tem que fazer, ainda fez uma ironia, igual o Chico Buarque, comer pelas beiradas, fazer metáfora. Com todo respeito ao meu queridíssimo amigo Emílio Surita, a gente ainda não tem uma censura oficial no Brasil. Existe uma censura subjetiva que coloca temas que não podem ser tocados. Mas você pode dizer, por exemplo, que o TSE foi extremamente parcial nas eleições, proibindo que se chamasse Lula de abortista, está aí a prova. Proibindo que se dissesse que Lula era amigo de ditadores, está aí a prova. Recebendo Maduro, ditador da Nicarágua, ditador de Cuba, sanguinários, estupradores, canalhas. Proibindo que se dissesse que Lula era um descondenado, porque o próprio TSE, que é um puxadinho do STF, o descondenou para se colocar como presidente da República na eleição mais parcial da história, em que a justiça eleitoral teve seu dom de parcialidade. Isso tudo você pode falar. E se você, eventualmente, for preso por isso, você pode entrar com um processo contra, e você pode estabelecer um arregimento de vozes em torno de si. Agora, se todo mundo, jornalistas, senadores, deputados, influenciadores, comunicadores, se colocam nessa postura, não, vamos falar por metáforas, vamos comer pelas beiradas, não vai adiantar nada. É igual o processo simbólico do 7 de setembro. Muito bonito, o silêncio do povo, a vergonha das Forças Armadas, a vergonha do governo Lula, não tendo uma única pessoa na rua pelo desprezo. A potencialidade de uma data que era para comemorar a independência do Brasil, e a gente é dependente de um Supremo Tribunal Inquisitorial. É simbólico? É. Mas o que um ditador comunista acha desse simbolismo? Ele aplaude, porque povo na rua é a única forma de enfrentar a ditadura. Sem povo na rua, eles vão dizer, como disse o Alexandre de Moraes, o Supremo ama o Brasil ama o Supremo. São uma minoria de golpistas que estão estabelecendo, ou seja, a falta de gente na rua, a falta de vozes que não se adequam à ditadura, levam a narrativa livre daquele ditador que está aprisionando essas vozes, que é o Alexandre de Moraes, que é o Supremo Tribunal Federal. Então, se um jornalista se coloca nessa postura, como infelizmente eu tenho que dizer de maneira aberta aqui, toda a Jovem Pan se colocou, não citando o nome do Alexandre de Moraes, não falando da ditadura que acontece no Brasil hoje, você dá o livre conduto para que essa ditadura se estabeleça com uma narrativa que ela bem convir. O Lula estava lá na ONU, dizendo para Nova York, para os Estados Unidos e para o mundo que ele salvou a democracia, que ele dá voz e garantia a liberdade de imprensa. Qual liberdade de imprensa? A Rede Globo tem assessoria direta ao governo Lula e ao STF. Não há nenhuma emissora de rádio, eu falo com tristeza porque a Jovem Pan já foi plural e libertária, não há uma única emissora de rádio, de jornal e de televisão oficiais que não façam assessoria de comunicação para os ditadores do Supremo Tribunal Federal e para a possibilidade de uma ditadura lulopetista. Então, se não se unirem jornalistas, congressistas, deputados, senadores, comunicadores, em uníssono, dizendo a coisa mais óbvia, existe uma ditadura no Brasil, e essa ditadura é capitaneada por Alexandre de Moraes, pelo STF. Eu queria dizer uma coisa a vocês, desde os anos 90, eu escuto no Brasil, eu sou velho, eu sou o mais velho aqui, desde os anos 90 eu escuto dizer,
fora Sarney, fora Collor, fora Lula, fora Fernando Henrique. Por que eu não posso dizer para um juiz que não foi eleito, fora Alexandre de Moraes? Por que não? Em nome da democracia, o povo tem que ir na rua pedir o impeachment de um homem que está atropelando a democracia. E esse homem, esse tirano, se chama Alexandre de Moraes. E todo jornalista, todo deputado, todo senador, todo comunicador que não disser isso é um traidor da pátria.